capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a santa do Senhor: esforça-te em bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Os irmãos podem tomar assento no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Amados, nós somos gratos a Deus em primeiro lugar por mais uma vez estarmos usando como dispenseiro dos seus mistérios e como carteiro dele nesta terra. Em segundo lugar, eu quero agradecer, eu já agradeço o pastor desta igreja, o pastor que tem nos lançado este convite, que em pouco tempo de convivência, conhecimento, pelo menos ele não tinha intimidade, aleluia, com este ministro, aleluia, mas o vosso pastor abriu não apenas a porta da sua igreja, mas abriu também a porta do seu coração. Eu te agradeço, pastor, em nome de Jesus. O pastor, ele tem deixado Deus usá-lo para abençoar pessoas como eu, aleluia. E por isso, amados, eu devo a minha gratidão ao pastor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu estou começando a minha trajetória agora, né? Eu ainda sou Mabílio Santana, Marco Feliciano, né? Ainda conversando ali na casa do pastor Manuel, ele estava escrevendo, aleluia, juntamente comigo os nossos projetos. Também agradeço a sua excelentíssima esposa pela hospedagem, pela exposição. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus Cristo. A nossa missionária é Josélia, complicada que saiu. Amém, amada? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Também eu quero agradecer ao pastor Luciano, que tem me abençoado. Eu preguei lá sexta-feira. Foi uma bênção de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Quem quer ouvir Deus falar nesta noite? Te dou um conselho: tira a tampa da chaleira, porque essa noite, se tu não tiver, vai voar. Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Também eu não posso deixar de agradecer. A esposa do nosso irmão, pastor Luciano, que me hospedou ali, a nossa irmã Fernanda. Irmã, não fica assim não, porque eu sou esquecido mesmo, mas a irmã Fernanda sabe disso. Amém? Nos hospedou ali carinhosamente na sua casa. Amados, o texto que lemos não foi o versículo 3, foi o versículo 6. A Bíblia, ela é bastante enfática quando ela se trata, aleluia, de homens de Deus como Josué. Nós, quando entramos aqui dentro desse tabernáculo e olhamos para este tema inspirado por Deus para a vida do pastor, eu me regozijei. Eu já falei para ele, um tema que dá prazer qualquer pregador da palavra de Deus pregar: conquista de Canaã. Mas só tem que o tema da mensagem nessa noite não vai ser a respeito não vai ser conquista de Canaã. Eu vou estar subordinado o tema: os conquistadores dos exércitos do Deus vivo. Amém? Aleluia. Nessa noite, aleluia, vamos falar um pouco a respeito dos conquistadores que Deus tem separado, que Deus tem elegido, os eleitos de Deus para
fazer parte do seu exército. E se tu é um eleito conquistador para desbravar essa terra, glorifica o seu nome. Aleluia, porque ele conta, aleluia, com a tua adoração. Ele conta com a tua adoração. Aleluia, o verdadeiro adorador. Aleluia, o verdadeiro conquistador. Aleluia, ele é destemido. O verdadeiro conquistador. Aleluia, ele é adorador em primeiro lugar. Então nessa noite nós não tema. Aleluia, essa noite, aleluia, não se incomode. Aleluia, com teu irmão do tal ao teu lado. Glorifica a Deus, exalte a Ele na beleza da sua santidade. Amém? Aleluia. Primeiro, Deus chega para Josué e fala: já é morto, Moisés. Não existe mais. O meu negócio agora não é mais com Moisés. O meu negócio agora é contigo. Porque, Josué, tu farás a este povo herdar a terra que eu prometi os seus pais. Tu farás este povo entrar na terra, conquistar a terra, possuir a terra. Aleluia. E tu serás usado por mim. Então não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Aleluia. A outra frase de Jesus, de Deus, é: tem de bom ânimo, não se desanima não. Não se acomode não. Aleluia. Por isso que nessa noite aqui, aquele que está desanimado, o Espírito Santo vai animá-lo. O Espírito Santo vai avivá-lo. Aleluia. Porque guerreiro, aleluia, porque desbravador, aleluia, ele tem que ser, aleluia, otimista. Ele tem que ter fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Aleluia. Pastor Luciano me antecedeu a respeito do Josué, dizendo alguns predicados de Josué. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente vê, aleluia, uma das principais qualidades de Josué. E um significado do seu nome, aleluia, é nada mais e nada menos do que libertador. O nome de Josué era Oséias, e Oséias significa salvação. Só tem que quem salva é Jesus Cristo. Quando Deus olhou para Josué e falou assim: eu vou escolher Josué para libertar, ou seja, para fazer o povo de Israel herdar a cidade, as terras de Canaã. Mas só tem que o nome dele é Oséias. O significado é salvação. E quem salva é meu filho amado Jesus Cristo. Então eu vou fazer uma coisa. Tu agora se chamará Josué, o libertador. Tu vais ser o libertador do meu povo. Tu que vai fazer, está sob a tua responsabilidade, libertar o meu povo e fazer com que o meu povo herde as terras que eu tenho prometido, aleluia, a eles. Louvado seja Deus. Amados ministros do Evangelho e amada igreja noiva de Cristo, Deus não estava falando que Josué seria um funcionário dele, auxiliar, não. Deus não estava falando que ele iria ser um sacerdote, não. O sacerdote, ele tem que estar intercedendo pelo povo. A responsabilidade que estava ostentada-se nos lombos de Josué era muito maior do que o sacerdote. Porque Deus falou assim: olha, está na sua responsabilidade fazer este povo herdar o reino de Deus. Pastor, está na tua responsabilidade fazer esse povo, aleluia, conquistar a nova Canaã celestial, para a glória de Deus dos céus e a terra. Aleluia, está na tua responsabilidade, aleluia, como guerreiro, como desbravador de Deus, aleluia, fazer este mundo herdar os céus, herdar a nova Canaã celestial. E se você crê nessa maneira, levanta a tua mão para cima e adora a Deus. Palmas é muito bom, mas glória a Deus, aleluia, é melhor ainda. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Palmas é bom, aleluia, mas fica com a boca fechada. Glória a Deus, aleluia. Deixa a alma saltando de alegria.
Gilpau. E ele foi responsável de sair de Gilpau e desbravar e conquistar toda a Canaã. Deus falou: conquiste toda a Canaã. Mas Josué conquistou apenas metade de Canaã. Metade. Eu aprendo muito com isso. Deus nos dá uma ordem, uma missão. E Ele fala para nós conquistarmos a nossa cidade. Mas por causa das nossas falhas, por causa das nossas debilidades e esquisitices, nós conquistamos apenas algumas ruas do nosso bairro. É pouco para Deus. Deus falou: Josué, eu quero que tu conquiste Canaã. Está na tua responsabilidade conquistar Canaã. Você é um conquistador. Você tem o meu espírito. Aleluia. E com o meu espírito você vai conquistar, aleluia, essas terras. Aleluia. Se fazer esse povo herdar, aleluia, as terras que o povo prometido, aleluia, para os seus pais. Aleluia. Josué, aleluia, conquista apenas metade de Canaã. Aleluia. Meus amados, Ele não gosta muito disso, porque Ele gosta de ver o seu servo, aleluia, os seus conquistadores, aleluia, derrubando Satanás, dando pescotapa, bolachão, aleluia, encerrando o focinho do cão, aleluia, no chão, e fazendo o cão voltar para o inferno, sem fazer culpa, aleluia, de fazer, olha, Satanás nessa rua, que não manda mais, Satanás, aleluia, nesse bairro, que não manda mais, Satanás nessa cidade, que não manda mais. Ele vai perguntar para você: por quê? Aleluia, você fala: porque hoje, aleluia, eu saí da igreja sabendo que eu sou um conquistador. Eu saí da igreja sabendo que Deus me elegeu como conquistador, como guerreiro, aleluia, do exército celestial. E portanto, eu estou conquistando a minha rua, eu estou conquistando a minha família, eu estou conquistando o meu bairro, eu estou conquistando a minha cidade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, vai saber esfregar o focinho no chão, aleluia, irmãos, e glorificar, aleluia, e tu glorificar o seu nome na beleza da sua santidade. Aleluia. Conquistador é ousado, conquistador é compenetrado, ele é intrépido. Intrépido significa ousado. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu, aleluia, ele era intrépido. Elias era intrépido. A Bíblia diz, aleluia, que também, aleluia, os outros profetas eram intrépidos. A Bíblia também diz, aleluia, que quando Deus olhou para os apóstolos, aleluia, eles os consagrou depois que Jesus assuntou-se ao céu, aleluia, e falou assim: olha, vocês vão ser intrépidos, aleluia, no espírito, aleluia, ousados no espírito. E todo conquistador é ousado, e quem é ousado, aleluia, levanta a mão, exalte a Deus, aleluia, a sua santidade. Aleluia. Deixa Deus te usar nessa noite, deixa Deus te usar. O espírito de ousadia nessa noite está aqui, o espírito de ousadia nessa noite está aqui, o espírito de intrepidez nessa noite está aqui, o espírito de intrepidez nessa noite está aqui. Ele quer te usar, ele quer te usar, ele quer te tomar para tu conquistar, aleluia, as terras, aleluia, no nome de Jesus Cristo, para conquistar os povos, gentes, raças, tribos, línguas e nações, para o nome dele ser glorificado na terra dos viventes. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Santo é o Cordeiro de Deus. Irmãos, Deus escolheu José, sabe por quê? Para conquistar Canaã. Aleluia. E sabe o que eu aprendo com isso? Josué, ele foi um bravo conquistador, general, poderoso, o anjo do Senhor, a teofania de Cristo apareceu para Josué, aleluia, quase 4 metros de altura, lindo, maravilhoso, escocêntrico, aleluia, e se colocou atrás de Josué. Josué olhou para, aleluia, um soldado valente com a espada desembanhada, aleluia, e perguntou: quem és tu? De que tribo tu vem? Aleluia, qual é o teu povo? Qual é a tua língua? Que exército que tu faz parte? Aleluia, o anjo do Senhor falou assim: fique calmo, Josué, eu sou
ministros, aleluia, e levita do Senhor, você tem que ter intimidade com Deus. Quando você, aleluia, contemplar a sua glória, não fuja não, aleluia, não faça como os discípulos, não teme não, porque Jesus Cristo quer se apresentar para você, e porque, aleluia, presbítero Noel, Jesus Cristo vai se apresentar para mim, aleluia, para te capacitar, e cadê Ele? Ele está aqui, ó, Ele está aqui, ó, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, nesta noite. Quem tem comunhão com o general de guerra? Quem é que tem comunhão com o general de guerra? Quem é que tem comunhão com o general de guerra? Glorifica Ele nesta noite. Ele está aqui, ó, Ele está aqui, ó, Ele está aqui, ó, sinta a presença dEle agora. Conquistadores e desbravadores dos céus, conquistadores e desbravadores do exército celestial, Ele está capacitando, Ele está alistando novos soldados, Ele está alistando novos desbravadores, novos conquistadores, aleluia, novos guerreiros, aleluia, para fazer parte do seu exército. Você tem a sua rua para conquistar, você tem a sua rua, aleluia, para conquistar o seu bairro, a sua cidade, o país que você reside. Essa obrigação não ostenta-se no ombro do pastor. Essa obrigação não sustenta-se nos ombros dos ministros de Deus. Não apenas nos ombros dos ministros. Essa obrigação não sustenta ou não ostenta-se também, aleluia, nos ombros de um levita. Não, essa obrigação, ela está ostentada, essa missão, ela está ostentada, aleluia, na vida de cada um de nós, aleluia, somos desbravadores, somos guerreiros. Olha para o teu irmão ao lado, aleluia, e vê o guerreiro agora, não pergunta para ele não, aleluia, vê o guerreiro, aleluia, se você perguntar, você tem dúvida, agora vê a glória de Deus na vida dele, aleluia, e vê, aleluia, a unção do Espírito de Deus na vida dele. Você ainda está sentindo a presença do general de guerra, a presença do jogado de guerra. Você não ainda tem intimidade com ele. Se você não ainda está abrindo a boca e adorando a ele, você ainda tem, aleluia, uma grande chance, aleluia, de não estar, aleluia, tendo intimidade com ele, aleluia, sem ter intimidade com ele nessa noite. Agora é Deus, é dia de festa nessa noite, aleluia. Muitas pessoas falam, para pedir, pastor, aleluia, para a igreja glorificar. Quando a igreja sentir, a igreja glorifica. Eu quero te dizer, aleluia, se esperar, sentir a presença de Deus, tu nunca vai sentir, aleluia, essa carne não consegue sentir a presença de Deus, mas o teu espírito, ele tem sede do teu filho. Espírito só, aleluia. Como conquistador, pastor Josué, ele foi escolhido para conquistar as terras de Canaã. Aleluia. Espírito só, como conquistador, Josué foi escolhido para conquistar as terras de Canaã. Aleluia. Como, aleluia, ministros de Cristo, como discípulos de Cristo, como participantes da noiva do Cordeiro, como atalaias de Deus na terra, embaixadores dele, nós somos, você e eu, somos escolhidos para conquistar a nova Canaã celestial. Como é isso, presbítero Noel? É fácil. A palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. O céu, ele é tomado à força. De que maneira, presbítero? Quer dizer que eu vou lutar com os anjos, com Miguel, aleluia, com os querubins, aleluia, com os querubins? Não, amados, você não tem que lutar com ninguém. A única luta que você tem que travar é com o cão da
de glória. Aleluia. Quem tem certeza que vai para o céu, quem tem certeza que conquistará o céu, aleluia, levanta a mão, levanta a mão, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, noiva do Cordeiro. Oh, aleluia. Você pensa que é fácil, irmão? Ser guerreiro, ser desbravador? Você pensa que é fácil, guerreiro, vestir a sua armadura e ir para a peleja e ele ser qualificado para liderar um exército de mais de 2.000, 10.000, 100.000 homens? Aleluia, apenas guerreiros são líderes desbravadores, apenas guerreiros, aleluia, conquistaram, aleluia, as grandes nações, aleluia, apenas guerreiros, aleluia, tiveram seu nome escrito na história, aleluia, por falar de nome escrito na história, tem muito crente, irmão, aleluia, que está no anonimato, mas eu não quero sair, aleluia, de entrar do anonimato, sabe por quê? Porque senão eu vou ser perseguido, porque senão o cão vai se levantar contra mim, aleluia, você vai morrer e não vai deixar o memorial escrito nem na terra, nem no céu, mas aqueles que peitam o cão, aqueles que peitam os demônios, aleluia, e saem do anonimato, eles têm o seu nome escrito nos livros da história secular, e o seu nome também é escrito no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. Oh, aleluia. Nós estamos chamando. Bem assim, desse jeito, bem assim, vai ter uma mesa bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, aí aparecerá, aleluia, um grande homem, vestido de branco, aleluia, a Bíblia diz que ele que vai servir, ele que vai servir, ele que vai servir, aleluia, e para ele servir, aleluia, eles que estarão sentados em umas cadeiras, aleluia, ele vai pegar um livro e abrir, aleluia, esse nome, aleluia, esse livro tem nome, aleluia, esse livro da vida, mas eu quero intitulá-lo nessa noite, aleluia, o livro dos convidados. Presente, Senhor. Maria, presente, Senhor. João, presente, Senhor. Nicodemos, presente, Senhor. Judas Iscariotes, e haverá silêncio no céu. E o anjo com o livro dos convidados repetirá de novo. Talvez o Judas Iscariotes, ele se atrasou, vamos chamá-lo de novo. Judas Iscariotes. Aí o anjo fala assim: Senhor, ele não está escrito no livro dos convidados. Ele colocou seu nome apenas no livro da história secular, mas de uma maneira deturpatória com a tua palavra. E aí Judas lá fora fala: Senhor, abre minha porta, Senhor, eu quero entrar, eu chorei, eu me arrependi, Senhor. O Senhor olhará para Judas Iscariotes e falará: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aleluia. Olhará para os convidados, aleluia, que está sentado à mesa do Cordeiro e falará: entrai comigo, aleluia, nas bodas do Cordeiro, entrai comigo nas bodas do Cordeiro, entrai comigo nas bodas do Cordeiro, e tem certeza que vai participar das bodas do Cordeiro nessa noite. Adore a Deus! Você tem que se alegrar toda a festividade desse jeito, porque senão a festividade não seria uma festividade. Festa não seria festa. Haja visto que a Igreja Batista
volta de Jesus Cristo, na cidade de Potiraguá, está completando 10 anos de existência. Você tem que estar alegre. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus expressamente me lembra, aleluia, os discípulos chegando e falando: mestre, em teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios, ressuscitamos mortos. Aleluia. Jesus Cristo falou: vocês estão alegres por causa disso? E eles falaram assim: grandemente. Não alegreis apenas por causa disso, mas regozijai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. É muito compreensível, aleluia, você se alegrar neste dia. Aleluia, mas é bom você se alegrar amanhã também. É bom você se alegrar terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Aleluia, as vezes que vem, o ano que vem, a década que virá. Aleluia, o milênio que virá. Sabe por quê? Aleluia, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O vosso nome, escravadores, está escrito no livro da vida. Deus também chamou Esther. E o povo estava em cativeiro quando Esther foi chamada. Esther, a alma, passou a ser rainha. Interessante, pastor Emanuel, que Esther não se chamava Esther. Ela não se chamava Esther. No idioma persa, no idioma persa, Esther, o nome Esther significa estrela, e foi lhe dado pelo seu marido, o rei do povo medo-persa, Assuero. O nome de Esther não era Esther, o nome de Esther era Adasa. No hebraico, a palavra Adasa significa murta. Murta é um arbusto feio, sem cor, sem vida, sem flor e sem frutos durante a maior parte do ano. A murta, ou o arbusto como queira, ele normalmente nasce nas ladeiras da Palestina, porquanto as águas começam a descer e elas normalmente florescem no seu devido tempo, quando estão plantadas junto a ribeiros de águas. E quando a água cai do céu no monte lá em cima e corre nas ladeiras da Palestina, a murta absorve toda a água que ela puder, e as suas folhas secas começam a enverdejar. Ninguém dá valor para a murta, ninguém dá valor para aquele arbusto, nem cavalo come uma murta, porque ela é galhosa, ou seja, ela é cheia de galhos, ela não tem quase folhas, e as folhas que se restam são secas, e ela fica ali. Mas quando chega o devido tempo e que Deus manda chuva no céu, a murta começa a absorver a água, e a água começa a nutrir o corpo, o caule, o tronco da murta, que é pequenininho. As folhas começam a se renovar, as secas caem e começam a sair folhas verdes, sumo, mais ou menos como essa aqui, folhas deste jeito. O sumo da murta, ela é tão forte, pastor Manuel, que segundo a teologia, aleluia, o sumo começa a sair para fora através dos poros da folha. O sumo é verde, tão verde que dá cor e brilho, porque quando o sumo começa a sair, fica cristalino e brilhante. Ela começa a produzir folhas muito belas e brilhantes. Além disso, ela começa também a produzir flores brancas e pequenininhas. E depois ela morre.
Sabe o que significa? Sabe o que significa? O crente multa, o crente humilde, aleluia, que quando ainda não chega o tempo de Deus na sua vida, ele é humilhado, ele é esquecido, todo mundo passa por ele e não dá valor, aleluia, ninguém quer convidá-lo, aleluia, para fazer a obra de Deus, todo mundo acha, aleluia, que ele não tem capacidade, todo mundo despreza, e o crente multa, está de boca no chão, falando: Deus, manda a tua chuva sobre a minha vida, manda a tua chuva sobre a minha vida, manda a tua chuva sobre a minha vida. Quando o crente multa, se humilha na presença de Deus, aleluia, Deus vai chover na vida do crente multa. Nesta noite, crente multa, Deus está fazendo chover na tua vida, chover graça, chover poder, chover milagre, chover renovo, chover batismo com o Espírito Santo. Então, não perca tempo, em nome de Jesus, como ministro da sua palavra, receba em nome de Jesus, receba agora em nome de Jesus, porque o tempo de cantar na tua vida chegou, aleluia, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover na tua vida. Aí quando chove, a murta não é besta, ela começa a produzir frutos, ela começa a produzir folhas, aleluia, e as folhas ficam verdes, significa beleza. Quando o crente é espiritual, amados, ele é belo. Eu estava conversando com as irmãs lá na casa do pastor, e eu falei que eu ia gravar a mensagem hoje, né? A irmã falou assim: ó, filma eu, não vou falar o nome por ela, filma eu que eu sou muito bonita, aleluia, não filma as feias não, filma eu que eu sou muito bonita, na brincadeira, filma eu que eu sou bonita demais, na brincadeira. Aí de repente o Espírito Santo me lembrou, e eu acho que por isso que o Espírito Santo me lembrou, senão filma todo mundo, porque hoje naquela igreja, até que estuda feio, até que estuda feio, vai ficar lindo, limpo, porque o Espírito Santo de Deus está na vida de cada um, aleluia, essa noite. Falei na tua igreja, vou repetir de novo. Está vendo eu? Olha aqui, tá vendo eu? Olha aqui. Tá vendo eu? Olha para ele, olha para ele. Segura aqui. Viu eu? Irmãos, eu sou um crente, ou um dos crentes mais lindos da face da terra. Vou repetir, eu sou um dos crentes mais inteligentes da face da terra. Eu sou um dos crentes mais ricos da face da terra. Por que, presbítero? Tá dando risada, tá? Presbítero não vai dizer que é lindo. Sabe que eu sou lindo? Deus desceu do céu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo pegou um cabo de barro. Aleluias. E falou assim: façamos Noel a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Jesus Cristo é feio? Jesus Cristo é feio? Jesus Cristo é feio? Você é a imagem do belo. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar a Deus? Sou mais inteligente dentre os homens da face da terra, como crente no bus. E aqui na tribuna tem um bocado de gente inteligente também. Por que, presbítero? É mais fácil do que a primeira. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Jesus é burro? Então você tem
inteligência suficiente, você tem sabedoria suficiente para desbravar essa terra. Desbravador de Jesus, você é sábio, Deus te dá estratégia. Você é sábio, Deus te dá estratégia. Deus te dá, aleluia, é subsídio para você desbravar e conquistar essa terra. Você é inteligente até dizer ai. E somos mais ricos também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ah, amados, na casa do pai tem mansão celestial. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. Você é rico até dizer ai. Aleluias. Louvado seja Deus. O crente murta, amados, depois que ele produz essas folhas lindas. Eu falei que as folhas começavam a saltar o sumo de dentro e ficava brilhando as folhas, não é isso? As folhas brilhando, brilhando. O brilho do Espírito de Deus é que é na vida do crente. Aleluias. Pigmentos brilhantes. Aleluias. O sumo era um óleo gelatinoso brilhante. Quem tem o Espírito de Deus dentro de si, aleluia, é belo, e ainda por cima brilha como astros nos céus. Não entendeu não, pastor? Quem tem o Espírito de Cristo brilha como astros no céu. Quem é que tem o Espírito de Cristo aqui? Quem é que tem? Folhas brancas, flores brancas e pequenas. Crente murta, ele é humilde e ele é santo. Ele é santo. O meu Deus disse nesta noite: sede santo, porque eu sou santo. 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 Aleluia. No nome de Jesus, se santifique. Aleluia, porque Deus é santo. E para você entrar no céu, você tem que ser santo. Para você fazer a obra, você tem que ser santo. Para você, aleluia, lutar com o cão, você tem que ser em santidade. Para você olhar o cão, você tem que ser santo. Ser santo, como Jesus Cristo é santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviareis. Tomai o meu jugo que é suave, e leve a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Olha o que Jesus disse que ele é: manso e humilde. Manso e humilde. Então você não pode ser orgulhoso. Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Se você quiser que chova na tua vida, se você quiser que um dia de cantar chegue na sua vida, seja humilde na presença de Deus e adore Ele na beleza da sua santidade. Deixa um pouquinho de lado. Deixa um pouquinho de lado. Aleluia. Para ser guerreiro, irmãos, nós temos que ser como Josué e como Esther. Como? Porque depois que chegou o tempo de Deus na vida de Esther, ela foi usada por Deus. Aleluia, para livrar o seu povo das garras de Amã. Aleluia. Se tu estiver na posição de Esther esta noite, Deus vai te usar para libertar um bocado de gente das garras do diabo. Aleluia, tu tens autoridade, tu tens poder, tu tens a glória de Deus, tu tens a unção de Deus na vida, tu tens a sabedoria de Deus na vida. Aleluia, para da mesma maneira que Esther livrou, aleluia, o povo de Israel das garras do seu inimigo Amã. Aleluia, tu tens
se o teu parente, aleluia, a pessoa, o drogado, o toxicômano, aleluia, o prostituto, aleluia, o homossexual, das garras do diabo, nessa noite, irmãos, toma posição, aleluia, de Esther, toma a posição de Josué, toma a posição do verdadeiro guerreiro, aleluia, porque Deus é contigo e Ele conta contigo, crente, no nome de Jesus. Toma a posição nesta noite e adora Ele na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, amados, tomarmos a consciência que não somos apenas crentes de igreja, somos desbravadores do mundo, aleluia, participantes do exército celestial, aleluia. Nós temos que estar nos preparando para a conquista, aleluia. Josué 1:11, olha o que diz, 1:11: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos ou provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entrareis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Para que a possuais. Irmãos, não adianta você querer desbravar a terra se você não estiver preparado. Você tem que estar preparado. Aleluia. E olha o conselho que Josué dá para o povo: provei-vos de comida. Guerreiro com fome, ele perde batalha. Soldado que não se alimenta, ele perde batalha. Soldado que não cuida da saúde, ele perde batalha. Soldado que não tem uma dieta regular, ele morre no campo de batalha. Ele não aguenta correr, ele não aguenta lutar corpo a corpo, ele não aguenta chegar ao seu objetivo. Se você é soldado de Deus, se alimente nesta noite da palavra, se alimente do pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Se alimente, se alimente, se alimente, se alimente. Provê comida para a tua vida nessa noite. Aleluia! Reserve estoque de alimento no teu celeiro nessa noite. Encha-se do pão da vida nessa noite, porque Deus vai contar, Deus conta contigo para você conquistar a nova Canaã celestial como desbravador do reino dos céus. Aleluia! Louvado seja Deus. Era necessário passar o Jordão, era necessário, aleluia, algumas horas, alguns dias, alguns, aleluia, minutos de, aleluia, dedicação, de atenção, de cuidado, de estratégia para passar o Jordão. Eles não tinham barco para atravessar, eles não tinham, aleluia, balão de oxigênio, aleluia, máscaras de oxigênio para passar a mergulho. Eles tinham que passar, aleluia, aquilo como passou no Mar Vermelho. E eles não questionaram a Josué quando ele olhou para o povo e falou: provei de alimento para vós, aleluia, para atravessar o Jordão, porque a terra que o Senhor Deus, aleluia, prometeu a vossos pais, Ele vos dará, Ele vos dará, Ele vos dará, Ele vos dará. Irmão, o que é que tu está querendo conquistar na tua vida? Aleluia, qual é o teu sonho? Aleluia, o que é que tu almeja conquistar? Aleluia, a tua vida material, aleluia, a tua vida financeira,
Ai, Sharai, Canal, Manai. Oh, glória a Deus. Quantas batalhas você já batalhou, irmão? Diga para mim nessa noite. Você não queria dizer para mim? Diga para ti. Diga para Deus. Quantas batalhas travadas você tem, aleluia, investidos? Quantas batalhas perdidas você tem travado em Israel? Quantas batalhas perdidas você tem travado, irmão? Você tem travado, irmão? Você chega até a pensar que Deus não está ouvindo a tua oração. Talvez você esteja na situação de Jó, dizendo assim: olha, o ímpio prospera e eu estou cheio de lepra. O ímpio prospera e eu estou na miserabilidade da vida. Deus nessa noite está dizendo para mim, como porta-voz e carteiro dele no céu, aleluia, que chegou o final das batalhas perdidas, porque Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Eu somente esforçai-vos, aleluia, eu somente esforçai-vos e se alimentai da sua palavra. Oh, aleluia. Conversando com o pastor Manuel, amados, nós temos falado da descredibilidade que o crente dá para a palavra ultimamente. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não amam mais a palavra de Deus como outrora. Tem muitas pessoas que dão muito valor à primeira parte do culto. Aleluia, na segunda parte do culto fica alguns lugares, os bancos vazios. Aleluia, porque as pessoas preferem, aleluia, comer um churrasquinho lá fora. Aleluia, preferem conversar lá fora. Aleluia, do que ficar dentro do templo. Aleluia, alimentando o seu espírito. Aleluia, esta noite, aleluia, Deus está dando um compromisso para aqueles que estão sentados. Aleluia, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. Enche o poder de Deus. Enche o poder de Deus. Enche o poder de Deus. Enche agora. Se alimenta, porque o garçom está passando ali. Uma bandeja de comida. Se alimente. Porque você precisa guerrear. E essa batalha hoje eu te digo, como profeta de Deus da terra. Aleluia. Foi mim, Deus, que mandou dizer isso. Não é Deus, não, eu que estou dizendo. Faço as palavras do apóstolo Paulo. Não é Deus que manda vos dizer, mas sou eu que vos digo nessa noite. E creio que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Nesta noite, você que está se alimentando da palavra, essa batalha que você está travando é a última. Aleluia. Porque, aleluia, a penúltima você perdeu. Essa que você está travando agora, você vai sair mais do que vencedor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como ministro de Cristo. Receba agora a vitória. Receba, receba, receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus, receba. O Senhor dos Exércitos está no nosso meio. Aleluia, Ele está presente aqui, ó. Ele está presente aqui, ó. Eu já posso sentir a presença dEle. Ele está alistando você agora. Aleluia, se apresente a Ele nessa noite. Se apresente a Ele nessa noite. Se apresente a Ele nessa noite. Se apresente e seja capacitado. Aleluia, para a glória do seu nome.
marche, 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 marche agora, marche, marche, não para não, irmãos, marche, as águas estão se abrindo para você passar nessa noite, as águas estão se abrindo para você passar, pastor, aleluia, no teu ministério, as águas estão se abrindo, o exército de Faraó está derrotado, marche, aleluia, porque Deus é contigo, marche, porque Deus é contigo, igreja militante do Senhor, marche, 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 a ordem que vocês receberam foi para vocês marchar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Não pare não desista não, continua marchando, continua guerreando, continua pelejando, a peleja é de Deus, é Deus que peleja por vós, é Deus que peleja por vós, Ele está na frente, Ele está no controle, Ele está no controle, Ele está no controle, marche, 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 e não para de marchar, porque a vitória é tua, no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Aleluia. Mas como assado, aleluia. As cinco virgens, elas estavam preparadas para marchar. Elas estavam preparadas para atravessar o rio Jordão e para chegar na Canaã celestial. As 5 virgens prudentes tinham azeite na botija e também tinha azeite na reserva. Aleluia. Quer atravessar o Jordão nessa noite? Quer entrar na Canaã celestial? Reserve. Aleluia. Coloca azeite na tua reserva. Coloca azeite na tua reserva. Em nome de Jesus, aí coloca azeite agora na tua reserva. Coloca azeite. Não tem azeite apenas na lamparina, não, irmãos. Não tem azeite apenas na lamparina, porque a lamparina dura a noite só. Acabou a noite, a azeite para atravessar o Jordão. Aleluia. Uma coisa que me acho interessante dentro dessa observação das 5 virgens é que para uma igreja, aleluia, se ela continuar a sua marcha, ela tem que ser ungida e ter unção. Uma igreja que não é ungida, ou seja, uma igreja que não é separada, uma igreja que não é separada para fazer a obra, ela não pode ter vitória, ela não pode ter êxito no seu objetivo, ela não pode conquistar a nova Canaã. Como assim? Toda igreja é ungida porque é separada. Já fala igreja, é separada. Não, irmãos, não estou falando do corpo de Cristo, estou falando da igreja. Estou falando dessa igreja aqui, estou falando da igreja lá do pastor Marcos. A igreja Deus zerou. Ela tem que ser ungida, ou seja, ela tem que ser separada do mundo. Aleluia, o mundo não pode entrar na tua vida. O mundo não pode entrar nessa igreja. O mundo não pode entrar nessa igreja. Aleluia, o mundo não pode entrar na tua igreja. Aleluia, você tem que ser separado. Aleluia, ser separada do mundo. Aleluia, amados, quando os discípulos estavam naquele barco, aleluia, a Bíblia diz que as ondas, aleluia, começaram a agitar. Aleluia, e começou o mar a agitar. E as ondas começaram a levantar. E as águas começaram a entrar dentro do barco. Aleluia. E os discípulos começaram a tirar a água do barco. Sabe por quê, pastor Manuel? Porque se a água estiver no barco, o barco naufraga, o barco vai a pique.
em todo tempo, seja branco, seja alva, os teus vestidos, aleluia, seja alvo os teus vestidos, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, aleluia. Louvado seja Deus. Tem mais outra parte que eu vejo assim. Aí eu entrego no microfone a quem de direito. Você tem que estar preparado. Mas Josué faz outra observação também. No mesmo capítulo, o versículo de número 12, o versículo de número 12 diz o seguinte: e falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gado ficará nesta terra que Moisés vos deste desta banda do Jordão. Porém, essa terra que nós já estamos é sua. Viu, Gade? Tá bom. Prestou atenção, Gade? Prestei. Prestou atenção, Rubem? Prestei. Prestou atenção, Manassés? Prestei. Esta terra que nós estamos com as plantas dos nossos pés, ela já é vossa. Vocês já conquistaram a vossa terra. É daquele do rio. Nós ainda vamos atravessar o rio para outra banda. Aqui ficaram as suas mulheres, os vossos meninos e o vosso gado. Porém, existe um porém. E eu gostei disso. Porque o que tem de crente, sabe? Ingrato. O que tem de crente egoísta, egocêntrico, que só misericórdia de Deus. Porém o quê? Porém, vós passareis armados. Porém, vós vão passar o Jordão armados, como bons soldados, na frente dos vossos irmãos, todos os valentes de Gade, todos os valentes de Ruben e todos os valentes de Manassés passarão armados da outra banda. Mas Josué, essa terra já é nossa. Não sei, mas todos os valentes, todos os soldados, todos os guerreiros, todos os desbravadores passarão da outra banda. Por que nós já estamos com essa terra? Presta atenção. Vocês passarão armados na frente do povo, na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-ão a conquistar as terras que Moisés, servo do Deus Altíssimo, prometeu dar-lhes como herança perpétua. Só depois que vocês ajudarem os vossos irmãos a conquistarem as terras dele e livrarem dos vossos inimigos, vocês descansarão na vossa terra. Que é isso, presbítero, não é? Você quer ser abençoado? Você quer conquistar o que você... Ou seja, você quer gozar? Você quer aproveitar do que você já conquistou? Ei, só. Você quer aproveitar da tua casa bonitinha? Sabe? 3 quartos, garagem ampla, um carro na garagem, seu emprego pocado de bom, seus salários que são mais de uns 3 ou 4, sua vida profissional instável. Você quer aproveitar do sucesso ou da bênção do seu ministério, pastor? Igreja bonita, né, pastor? 10 anos.
forrada com PVC, altar lindo, eu gosto de altar, assim, desse jeito, tem liberdade para pregar. Bonito, cadeiras preparadas, né? Obreiros formados. Quer aproveitar, pastor? Quer aproveitar da conquista que vocês já conquistaram? Quem quer, amém? Quem quer, amém? Quer? Já conquistaram? Você quer aproveitar do que você já conquistou? Então ajude seus irmãos, senão vai perder tudo, né? Aleluia, que não ainda tem nenhuma igreja própria, ajuda, ajuda, ajuda. Se você querer descansar na tua terra, se você querer gozar da tua prosperidade, ajuda o teu irmão. Se você querer gozar da prosperidade que você conquistou, estende a mão a ele agora e fala: esforça-te, 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 aleluia, e conquiste Canaã. Irmãos, você está vendo eu pregando aqui? Eu estou agendado desde janeiro. Graças a Deus não tem deixado eu parar, não. É uma benção. Mas sabe quem eu era? Eu já fui paraplégico com 3 anos de idade. Lutei. O cão olhou para mim e falou assim: tu não vai pregar não. E me colocou na paraplegia por causa da poliomielite. Eu fiquei paraplégico. Com 4 anos de idade, tetraplegia, a minha cabeça voltou-se para trás. E eu fiquei com o pescoço torto. E o cão falou assim: agora eu quero ver tu andar. Um dia meu pai começou a fazer uma campanha na igreja de Deus é Amor, lá em Conquista. Chegou lá na igreja, eu nunca tinha visto um microfone na minha vida. Meu pai começou a fazer a campanha, lá em minha mãe. O médico já tinha me desenganado: senhora, isso aí não vai mais ter vida social nenhuma. Você tem que dar banho, tem que dar comida, ele vai estudar, não vai namorar, não vai trabalhar, não vai constituir família. E aí eu estava no carrinho de bebê, e o pastor levantou e começou a orar. Deus é amor. Ora. Ah, ora. Tem o ministério da oração. E aí o pastor ficou com o microfone e começou a orar. É 10 orações no culto. Estou mentindo? Ou mais. 10 orações no culto. É um louvor e 2 orações. E vamos orar. E aí eu olhei no microfone do pastor, aleijado, tetraplégico. Você sabe o que é tetraplégico? Não morre nada. Até para a palavra eu quero comer, porque a língua está travada. E aí Deus me fez eu prestar atenção naquele microfone. Eu saí do carrinho de bebê. Não perguntei para o meu pai se podia descer. Não perguntei para minha irmã se ela ia obedecer o comando. Eu desci do carrinho de bebê, engatinho igual uma criança, na frente do pastor, peguei pelo fio do microfone e arranquei o microfone da mão do pastor.
vai receber o milagre. É adorando a Deus que você vai receber o seu milagre. É adorando a Deus. É adorando a Deus. Ah, Deus, que 12 anos de idade epilético. 4 convulsões por dia. Fui pra casa de tia Bia. Tia Bia começou a fazer uma campanha pra mim. Por mim. Eu fui curado da epilepsia. Sabe como que eu fui curado pela epilepsia, da epilepsia? Sabe como? Quem é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é? Eu fui curado da epilepsia, batizado com o Espírito Santo. Na campanha, comecei a dar glória a Deus, aleluia. Epilético, dando glória a Deus, aleluia. Aí, desenrolou a língua. Vamos lá direto. Quem é o Espírito de Deus na vida aí? Receba agora, no nome de Jesus, a cura na tua vida. Em nome de Jesus. A enfermidade não vai ficar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem a autoridade de Deus para repreender ela agora. Em nome de Jesus. Agora repreende. Toda enfermidade que está dentro aí, ó. Repreende. Em nome de Jesus. Receba a cura agora. Em nome de Jesus. Receba! Irmãos, a minha coluna parece um sinal de interrogação. Ao contrário, eu ia ficar com a cabeça aqui, ó. Andar na cadeira de rodas. Na cadeira de rodas. Minha coluna estava com 210 graus de inclinamento. Nos exames pré-operatórios, já para operar. Jesus pegou minha coluna e colocou 10 graus, 30 graus a menos. Foi para 180. O médico falou: não precisa operar mais não. Precisa operar mais não. Precisa operar mais não. Aleluia. Ando de moto, ando de bicicleta, ando de bicho. E até se corre, aprender a andar de carro. Eu dirijo o carro. Aleluia, eu pulo, eu salto, eu corro. Aleluia, eu ando na minha vida. Para pregar a palavra de Deus nessas pernas. Aleluia, porque coluna não dói. Aleluia, coluna não dói. Coluna não dói. Aleluia, Deus é a minha força. Oh, glória a Deus. Epíama pulmonar em 99. Estou contando assim saltado, viu? Porque senão você não vai comprar meu CD depois. Não estou contando todo não. Epíema pulmonar. Os médicos me tiraram 1 litro de secreção do meu pulmão direito, 600 ml do meu pulmão esquerdo. Eu fui desenganado pelos médicos. Fiquei com 20% de chance de vida e depois eu fui desenganado pelos médicos. Eu tive começo de falência múltipla dos órgãos e morte cerebral. É vegetação na certa. Vegetação, ou seja, viver uma vida vegetativa se sair do coma. Pronto. Aí a médica olhou para minha família e falou: olha, ele foi desenganado. Se ter falência múltipla dos órgãos, nós vamos desligar o aparelho. Era o 5º dia de coma. As minhas irmãs entravam na igreja e falavam: Deus, salve Noel. Noel é crente, Noel é da igreja. A gente é tudo desviada. Todo mundo está na igreja assim. Um bocado de incrédula, um bocado de desviado, um bocado de filha pródiga. Enquanto ela estava orando por mim, Deus estava salvando ela. Quando eu saí do coma, 3 irmãs minhas aceitaram Jesus para a glória do Senhor. 3.
de secreção do meu pulmão direito, 600 ml de líquido do meu pulmão esquerdo. Meu pulmão é maior do que o coração um pouquinho. Tu sabe, bofe, não é o... É bofe mesmo, bofe de boi. Sabe, ele não é todo enrugado. A irmã falou ali, foi tu, não foi? Foi tu. Falou assim, maracujá murcho. Maracujá velho, murcho. Meu pulmão é assim. E se meu pulmão, irmão, é igual um maracujá velho, maior do que meu coração um pouquinho, e eu dou glória a Deus desse jeito. Por que você está fazendo com a boca fechada? Vai morrer! Marcou para segunda-feira, o sexto dia, desligar os aparelhos. Porque eu estava pelo SUS. SUS, né? Só a misericórdia de Deus para vocês. Aleluia, Jesus! Quando a médica entrou com os papéis na mão, os documentos, para minha família assinar, ela deparou com Noel, com os olhos deste tamanho aberto, aleluia, escrevendo em uma tabuleta, porque eu não podia falar, porque tinha um tubo na costura desse microfone na minha boca, sabe? As mãos estavam amarradas, a cabeça amarrada, pés amarrados, e eu estava com amnésia, não sabia quem era eu. Mas estava acordado, e as enfermeiras tudo falaram assim, Noel acordou do coma. Quando a médica viu que eu estava acordado, ela falou, milagre, não posso dizer outra coisa, é milagre, aleluia. Quando o homem diz não tem jeito, Deus diz tem jeito sim, aleluia. Quando o homem está dizendo para você, aleluia, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito, já era, a tua esperança morreu, Deus está sentado no trono, você está aqui na terra, e Deus está dizendo lá em cima, tem jeito sim, eu sou da vida dela, eu sou da vida dele, Deus tem jeito para a tua vida. Irmãos, eu sou missionário sem ter credencial de missionário. Eu abri uma congregação no bairro do Açude, e era a irmã Maria do Socorro Muniz, uma mulher magrinha, baixinha, igual a Maria. Filma ela lá para todo mundo saber. Isso. Desse jeito, magrela. E doido que ninguém era muito ela também. Tá? Eu vi a irmã Socorro nessa mulher. E eu, um aleijado todo. Entrando no bairro, não tinha igreja evangélica nenhuma. Sabe qual era o ponto de droga? O lugar que a gente abria a congregação. O lugar que a gente ganhou. O dono estava dando para a gente abrir a congregação, porque os toxicômanos invadiram o lugar para usar droga. Sabe? Aí, se vocês conseguirem livrar aquilo ali dos toxicômanos, fica para você fazer a igreja. Nós botamos o joelho no chão e hoje tem uma congregação abençoada. Para a glória de Deus, que você vai acompanhar. Você acredita nisso? Abre a tua boca e glorifica. O Tom gostou nada disso. Em 2003, com um choque neurocerebral, eu fiquei em estado de catatonia ou catalepsia, como queira. E depois que eu saí do estado de catalepsia, sabe o que aconteceu comigo? Cadeira de roda, paraplégica de novo, em 2003. Fiquei 6 meses paraplégico em uma cadeira de rodas. Um dia o pastor Cláudio, era o pastor do nosso setor ali em Poções, pastor Cláudio Rodrigues dos Santos, nos convidou para trazer uma palavra da parte de Deus ali na igreja, no culto de libertação, na sede. E eu fui com a cadeira de rodas pregar a Bíblia. E eu comecei a pregar ali em 2 Coríntios capítulo 12, onde Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Não murmures, a minha graça te basta. E Deus está mandando te dizer nesta noite, não murmura, a graça dele te basta. A minha graça te basta. Disse Jesus Cristo, a minha graça te basta. E eu comecei a ministrar isso, pastor, aleluia. Sabe quando a gente pregando a palavra de Deus, quando a gente menos espera, dá um pulo, sabe, glória a Deus, aleluia, uma cagada de livros, numa inovação de segundos, aleluia, eu me peguei a 3 metros de distância da cadeira de rodas, aleluia, em pé, em cima das minhas pernas, olhando para a igreja dizendo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta.
começou a fracassar, mesmo estando aprisionados, Paulo e Silas cantavam. Deus mandou um terremoto para eles libertar. Não declaram sua fé, pois eles creram na vitória, arrebentando os grilhões. A Deus deram glória. Pare agora te louvar, tua vitória chegará. Se tão somente a Deus glorificar, continuando ao Senhor, não deixa a fé se acabar. Vai louvando, milagres Deus vai operar. Então louve na prova, louve quando a luta chegar. Louve com fé, comece a oração, recomanda Deus. Nada pode te calar. É do louvor que nossos filhos tocam e nada poderá resistir. Prisões vão se abrir. Então louve, vem cá. Louve na prova, louve quando a luta. Louve. Recomanda Deus. Nada pode te calar. É no louvor que as facetas recomanda Deus. Recomanda Deus. Recomanda Deus. Agora te louvar, tua vitória chegará. Se tão somente Deus glorificar, cante Ele, não deixa a tua fé, aleluia. Faça assim como um preletor nesta noite, louve a Ele em qualquer circunstância. Ela que eu comando, louve na prova, louve não. Louve com fé, como assim vai exaltar. Nada pode te calar. Nada poderá resistir como você vai. Prisões vão se abrir, prisões vão se abrir, prisões vão se abrir. Louve quando a luta chega, louve com fé. Nada pode te calar. É no louvor, anda Deus, que não morreu, anda Deus. Prisões vão se abrir, comece a rolar. Prisões vão se abrir. Prisões vão se abrir. Aleluia. Quantos aqui vieram pedir ao Senhor para te ajudar? Quantos aqui nesta noite vieram para pedir do Senhor um renovo para a tua vida? Eu quero dizer que Deus ele vai te abençoar, como tem te abençoado. Você que se sente fraco, se sente abatido, peça a Deus para te ajudar, meu irmão, porque só Ele tem poder de te levantar, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando eu louvo, você tem oportunidade de adorar aquele que está aqui para abençoar a minha e a tua vida. Se você quer contemplar o que Deus vai fazer aqui neste lugar, abre o teu coração e a tua boca santa e ergue a adoração àquele que está aqui para ser adorado. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio para abençoar a tua vida. Receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Adora ao Senhor. Senhor, tu que sondas o meu caminho, e tu sabes, não estou sozinho. Tu estás comigo para me guardar. E Ele está guardando a tua vida, meu irmão. Senhor, vem agora nos abençoar, nos guardar e nos proteger, porque sem ti não posso viver. Senhor, me ajuda a caminhar. Não estou sozinho e não posso parar. Eu quero ao céu chegar. Senhor, me ajuda a caminhar. Não estou sozinho e não posso parar. Eu quero ao céu chegar. Aleluia. Se você crer que você vai chegar até o céu, dê o melhor para o Senhor nessa noite, meu irmão, porque Ele merece o teu melhor. A adoração é do Senhor. Aleluia, Jesus. Olha só, meu irmão. Senhor, são muitas pedradas que eu recebo, nem por isso você pode parar, meu irmão, porque eu sei que tu vais me ajudar. Ele está ajudando você nesta noite. Senhor, vem agora nos abençoar, nos guardar e nos proteger, porque sem ti não posso viver. Se você depende do Senhor, declara assim, ó: Senhor, me ajuda a caminhar. Não estou sozinho e não posso parar. Eu quero ao céu chegar. Senhor, me ajuda a caminhar. Não estou sozinho e não posso parar. Eu quero ao céu chegar. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus.